Olhei para o seu vizinho e falei: "Ei, tá tudo bem? Tudo tranquilo?" Esse é um momento especial. Eu amo esse momento, que é um momento em que eu sei que Deus, Ele fala. Eu amo esse momento desde quando eu começo a me preparar para pregar. Às vezes você fala: "Pô, pastor", eu confesso que às vezes 15 minutos Deus me dá a palavra, eu escrevo. Às vezes demora meia hora, às vezes demora 2 horas, às vezes demora um dia. Depende às vezes do receptor aqui, porque Deus, Ele está sempre pronto, né? Quem às vezes não está pronto somos nós. Mas eu passo o dia, depois que Deus me dá a palavra, eu passo o dia ali ruminando, né? Ruminando, quem sabe o que é ruminar? Ruminar é o boi, quando ele pega aquela comida, ele come, mastiga, né? Engole, aí depois ele traz de novo para a boca, mastiga, engole, e fica ali trabalhando aquela comida. E eu confesso que eu passei o dia ruminando esta palavra. Eu vim para cá, falei: "Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, porque eu vi Deus falar comigo. Eu espero que o teu coração esteja aberto para que o Senhor fale com você também." Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Há um incômodo no meu coração, ó Deus. Esse incômodo se refere, Senhor, a que a tua vontade se cumpra, que a tua boca fale esta noite. O incômodo, Senhor, é porque eu não quero falar. Eu quero que o Senhor fale mais uma vez. Quero estar aqui, ó Pai, apenas como um instrumento nas tuas mãos. E isso também me incomoda, Senhor. Mas, ó Deus, eu me disponho, eu me esvazio. Espírito do Deus vivo, toma este lugar mais uma vez. Eu me esvazio para que o Senhor faça da tua palavra, que se renova a cada manhã, ela venha se renovar em cada coração, ela venha trazer, ó Deus, frutos, ela venha trazer, ó Pai, toda sorte de fortalecimento, toda sorte de direção a cada um dos meus irmãos que estão aqui, e também a mim, ó Deus. Espírito de Deus, eu sei que eu não tenho nada a oferecer a este povo, mas eu sei que o Senhor está aqui para abençoar, fortalecer, direcionar, transformar caráter, glorificar o teu nome, Senhor, através desta palavra também. Por isso, toma o controle deste momento e ministre aos nossos corações. Comece em mim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Quem tem acompanhado aqueles programas, agora tem vários, né? Programas de televisão, tem alguns internacionais, tem 2 nacionais, tem o Ídolos, né? Na Record. E na Globo tem outro, como que chama o outro? The Voice. Também é bem legal, né? Só que é um pessoal mais profissional. Mas eu não sei, quem está acompanhando um desses programas, ou os 2? Eu não sei se vocês perceberam, vocês que estão acompanhando, o tanto de pessoas de igreja. Você percebe nas conversas. Ah, hoje mesmo eu estava vendo um pedacinho lá. Ah, eu orei a Deus. Outro, eu comecei na igreja. Começa a contar a história da pessoa. Comecei cantando na igreja. Eu fiquei impressionado. Outro dia um pastor, a gente teve uma reunião aqui do Conselho Municipal de Evangélicos, e o pastor, ele contou uma verdade. Ele falou que uma das maiores escolas que a nossa sociedade tem é a igreja. Porque tanto na área de arte, as
As pessoas, elas se preparam melhor, não tem escola melhor do que uma igreja para aprender a cantar, para você aprender a se expressar. E a gente vê o resultado são desses tops aí, né? São pessoas preparadas, são pessoas abençoadas, são pessoas que cantam muito bem, é ou não é? E elas saem da igreja, que coisa boa. Boa, entre aspas, né? Porque na verdade o dom a gente recebe de Deus, em primeiro lugar para adorá-lo, né? A gente não pode esquecer disso. A gente não pode pegar aquilo que Deus nos deu para simplesmente virar as costas e fazer disso uma carreira pessoal. Não sei se você sabe, o Michael Jackson, ele começou numa igreja. Se você pegar a maioria dos astros, se você pegar, por exemplo, tem uma aí que é bem desconhecida, a Beyoncé, alguém já ouviu falar? Bem desconhecida, começou na igreja. Você não pode virar as costas para Deus, né? Pessoas que começam bem e não terminam tão bem assim. Mas essas pessoas, elas produzem sons, amém? Glória a Deus. Eu vejo fé nesse lugar. Eu ouvi um amém. Elas produzem sons. Eu quero falar mais uma vez sobre sons. Que tipo de som tem te rodeado? Que tipo de som tem te rodeado? Porque na verdade nós vivemos rodeado por som, amém? Ou som que nós produzimos, sons que vêm de uma música, às vezes ligamos um rádio em casa, né? No carro. A gente às vezes está aqui pregando, às vezes a gente está aqui adorando, passa um carro aí na rua, né? Com um sonzinho. Fora aquele som de... Agora a moda é funk, né? Diminuiu um pouco. Agora é o funk, que eu não sei fazer o barulho. O meu filho não está aqui para fazer. Alguém sabe fazer o barulho do funk? Cadê o Du? O Du sabe, né? Cadê o Du? Se escondeu aí, Du? Cadê? Você sabe fazer, não sabe? O Du sabe. Vem aqui então fazer o som do funk. Aplauda Jesus pela vida do Du. Quem? Ah, o Vinícius dança, ele faz a coreografia. Não, a gente só quer ouvir o som. Deixa o Vinícius lá sendo ministrado para ele parar de fazer a coreografia. Faz aí. Cadê? Aí. O cara sabe, tá vendo? São sons que às vezes a gente está rodeado. Às vezes porque a gente quer, às vezes porque a gente não quer, né? Normalmente aqui porque a gente não quer. Passa aí, a gente ouve esse barulho todo. Mas são barulhos, sons de música. Não só de música, às vezes o próprio carro passa um caminhão aí, faz um barulho incrível, a gente tem que parar até de falar. Existem barulhos que a gente faz às vezes, principalmente num dia de domingo. Eu não sei na sua casa, mas lá onde eu moro, quando dá 4 da tarde começa, de um lado o corintiano, do outro São Paulino, do outro palmeirense. Se um ganha, o outro sai. Eu moro num condomínio lá que tem 15 casas, né? Uma do lado da outra, são 15 sobradinhos. E aí tem santistas, São Paulino, palmeirense, corintiano. E aí quando sai gol do Corinthians, os corintianos saem, gritam, comemoram. Quando sai gol contra o Corinthians, saem os palmeirenses, os São Paulinos e comemoram. Quando sai gol do São Paulo, saem os São Paulinos. E assim sucessivamente. Todo mundo comemora. Ou quando sai gol de um ou contra um. Né? São sons que a gente faz. A gente faz som de tudo que é jeito. Dentro de casa, né? A gente faz som como torcida. Esses são sons que a gente chama de humanos, que a gente cria. Os humanos criam muitos sons. Existem sons naturais que às vezes a gente também participa, nos rodeia. Sons humanos a gente cria e ficam ao nosso redor. Às vezes a gente liga só no rádio e deixa o som rolando. Às vezes a própria natureza, ela nos proporciona sons. Ontem mesmo, anteontem, era noite, daqui a um pouco eu comecei a ouvir um som.
a janela da minha casa balançando, mas muito forte, um vento impetuoso, uma chuvinha batendo na janela, o som da chuva, o som do vento, a natureza também expressa. Eu moro, como eu já falei, o vizinho da frente assim do terreno onde eu moro tem um monte de árvore lá, tem um pé de manga gigantesco lá, tem um pé de amora bem na frente da minha casa, do vizinho lá. Algumas caem lá, a gente até come. Aproveita, né? E por causa desse vento, as árvores faziam sons também muito fortes. Eu estava vindo para cá quarta-feira com meu filho, e o som das árvores era incrível. Parecia que elas dançavam assim, com os eucaliptos que tem aqui em Caeiras. Uma coisa incrível. A natureza também expressa sons. E isso é muito bom muitas vezes. Às vezes não, né? Quando a gente não quer chuva. O mundo natural expressa sons, amém? Mas o mundo espiritual também expressa sons, libera sons. Os demônios, eles liberam sons. Existem uns filmes aí que eu não recomendo, eu não gosto de filme de terror, mas um dia um abençoado de um irmão chegou e falou: meu, você precisa ver o filme e tal. Eu esqueci até o nome do filme. É um filme que parece que gravando assim dentro de uma casa e fica gravando vários dias, aí à noite aparece um monte de coisa, um monte de barulho lá. Você sente até arrepio. Qual que é o nome do filme? Isso, é esse filme abençoado, eu não recomendo. Eu assisti uma vez, depois eu ungi um mês na minha casa. Falei, meu, aqui não. Queima. Porque os demônios, eles fazem barulho também. Amém? Eu já vi e já ouvi demônios. E eu sei que eles fazem barulhos também. Em casa, através de uma pessoa. São sons. E esses sons, eles vêm do mundo espiritual e passam muitas vezes perto de nós também. Mas existem os sons dos céus também. Oh, glória a Deus, chegamos. Aleluia. Chegamos nos sons dos céus. Se você pegar, por exemplo, Apocalipse fala quando João ele começa a receber a revelação de Deus. Ele começa a ouvir vozes com som de muitas águas. Ele ouve como que trombetas, vozes como que de trombetas, porque os céus ele emite os seus sons também, amém? Quando Jesus estava entre nós e quando ele estava ali sendo batizado, houve uma voz como que de trovão, e a Bíblia fala que muitos ouviam aquilo e não entenderam, outros entenderam audivelmente. Deus falava: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas parecia como que uma voz de trovão. Deus emite e os céus emitem os seus sons também, amém? Mas nós, como seres que somos espirituais, nós também temos sons, como a gente já falou, naturais que nós emitimos e que nós permitimos e nós criamos atmosfera ao nosso redor. Mas somos espirituais também. Amém? Nós estivemos adorando a Deus no começo desse culto. E eu quero crer que os sons que nós emitimos, eles passaram da nossa esfera natural e entraram no espiritual. Eu creio que quando adoradores se reúnem e começam a adorar, eu creio que o Senhor ele se reclina lá dos céus e começa a ouvir. Aquilo começa a chamar a atenção de Deus, e Deus fala: opa, eu preciso ouvir isso. Isso aí não, olha lá. Eu preciso ouvir isso. O que os adoradores estão falando? O que eles estão falando a meu respeito? Que som é esse gostoso? Não importa o tipo de música, importa da onde procede a música, não importa da onde procede, e eu não diria nem a música, da onde procede o som, porque às vezes nós nem cantamos, às vezes nós só sussurramos. Às vezes nós só emitimos um sonzinho, mas que chega alto nos céus, um som de adoração, um som de louvor. E isso eu creio que chama a atenção de Deus, amém?
Eu creio que isso desperta em Deus um desejo de estar naquele lugar, não apenas de ouvir, mas de estar naquele lugar. Eu creio que isso nós fizemos aqui esta noite. Eu creio que nós adoramos a Deus de tal forma que Ele ouviu e se reclinou para receber essa adoração. E por isso eu quero te perguntar, meu querido, não só na igreja, mas o que você tem emitido de som espiritual na sua vida, no dia a dia? Que tipo de som você tem liberado ao seu redor, para que o mundo espiritual seja atraído, para que o mundo espiritual seja alcançado? Às vezes talvez nem você perceba, mas o mundo espiritual ele é alcançado através de palavras, através de gestos, através de sons que liberamos no nosso dia a dia. Como eu já falei aqui, a igreja é um lugar de treinamento. Quando eu estava falando sobre o recreio, a igreja é um lugar de treinamento, mas a vida prática nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso relacionamento. Amém? Ali é a prática. É muito fácil ser adorador aqui, amém? Você fecha os olhos, está todo mundo na mesma dimensão, todo mundo querendo Deus. Ah, glória a Deus, aleluia. Mas e na nossa casa, nós temos esse hábito de gerar sons que atraiam a presença de Deus? Você tem essa consciência, você tem isso como prática na tua vida? Amém? Fica a pergunta: o que você tem produzido? Abra sua Bíblia lá em Jó 1, livro de Jó 1, de 19 a 22. Que tipo de som você tem produzido para atrair o mundo espiritual para onde você está? Se é que você tem se preocupado com isso. Mas talvez você pensou e respondeu: vai depender do dia. No dia que eu estiver bem, aí é só adoração, é só glória. Mas no dia que eu não estiver bem, aí é só Jesus tem misericórdia de mim. Amém? Outro dia eu estava vendo um jornal, e no intervalo desse jornal passou, eu assisto muito pouco a Rede Globo, mas estava na Rede Globo e eu estava assistindo um jornal. E aí, que a Débora gosta de assistir o Jornal Nacional, e aí no intervalo desse jornal passou uma chamadinha da novela, que eu não assisto e não recomendo. E na chamadinha dessa novela estava lá de novo aquela abençoada, digamos assim, né? Personagem. Ela estava manipulando ali uma situação para matar uma pessoa, porque eu não sei o que, eu não entendi bem. Eu só sei que o rapaz falou para ela: pô, mas você vai matar essa pessoa? Ah, não tem problema, não vai ficar nas suas costas, né? Não vai ter problema nenhum. E eu vi ali uma influência demoníaca de sons sendo emitidos para muitas vezes ensinar comportamentos novos demoníacos. Toma cuidado. Às vezes a gente pega a novela, e eu vou sempre falar nisso, a minha obrigação como pastor é essa, te ensinar, amém? Eu sei que os novoleiros aí vão ficar bravos comigo, mas eu preciso falar. Está até anotado aqui, eu não posso esquecer, não posso ler Jó sem ler isso antes, sem falar sobre isso antes. Existem algumas práticas que a gente tem que criam comportamentos em nós, e alguns a gente não percebe, né? Se você pegar a novela ela passa alguns comportamentos que a gente não pode nem falar que é ruim, que é bom, que às vezes a gente pega a moda da roupa, né? Eu mesmo lido com moda, eu sei que isso é influenciado, né? Fulano de tal usou uma blusinha, gostei, vou comprar igual. Ou outro fulano de tal pôs um boné de um jeito, ou colocou uma roupa de um jeito que eu achei legal. Nós somos influenciáveis às vezes por aquilo que a gente vê, amém? E a novela é um dos meios que a sociedade ela é influenciada. Só que a gente tem que tomar cuidado com os sons que entram na nossa casa,
sons às vezes de ordem demoníacos que a gente permite ao nosso redor. E esses sons eles trazem comportamentos. Talvez às vezes você fala, não me mudou. Não mudou até a próxima briga com seu marido, com a sua esposa. Né? Tome cuidado, porque às vezes a gente está sendo influenciado, está sendo doutrinado uma doutrina demoníaca. E eu pude ver um demônio ali falando através da boca daquela artista. Amém? Jó 1, de 19 a 22 diz assim: eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: luz saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vemos aqui um texto onde a palavra fala literalmente: a casa caiu para Jó, para a família de Jó, para os filhos de Jó. Ele perdeu todos os filhos num dia só nesse acidente. Foi como se viesse uma grande ventania, um daqueles desastres que a gente está acostumado a ver só na televisão. Já começou a chegar no Brasil em alguns lugares. Aqueles furacões, parece que foi só na casa de Jó, na casa de um dos filhos de Jó, que fazia uma festa, convidou todos os irmãos. E exatamente no momento que eles festejavam, veio esse vento, esse grande vento, e derrubou a casa. E morreram todos, só sobrou o mensageiro que veio contar a história para Jó. Você fala, que coisa terrível, que coisa complicada, é ou não é? Você ouvir que num dia só tanta desgraça aconteceu na vida de um homem, que coisa complicada de assimilar. Eu quero te dizer que esse é o contexto da história de Jó que nós estamos lendo aqui. No versículo 20 fala que depois de Jó ele entender que havia acontecido uma grande tragédia na família dele, ele se levantou, rasgou o seu manto. Essa expressão rasgar o seu manto é uma expressão que antigamente eles tinham, de rasgar as suas vestes, rasgar sua veste de alegria, porque antigamente cada veste ela tinha uma importância para a pessoa. Se ela vivia um tempo festivo, ela usava um tipo de roupa. Se ela vivia um tempo de tristeza, ela usava um outro tipo de roupa. E ele estava ali rasgando as vestes, eu creio, de alegria dele, de vida, de satisfação, de vida, de realização. O manto era algo importante, era uma das vestes principais e mais valorizadas que uma pessoa podia ter nessa época antiga. Jó, como sendo um homem rico que era, que a Bíblia nos relata isso, ele talvez tenha rasgado a sua melhor veste, rasgado aquilo que ele tinha de melhor, dizendo: a minha indignação é grande. E ele se indignou, raspou a sua cabeça, outra forma de reconhecer que não estava vivendo um bom tempo, que lamentava. E talvez você diga: até aqui eu faria igualzinho. Amém? É tudo que ele está fazendo, eu faria igualzinho. Eu mudaria minhas vestes, rasgaria talvez as minhas vestes, mudaria o meu semblante. A Bíblia fala que ele lançou-se em terra e adorou. Quando a gente ouve uma expressão como essa, fica difícil a gente entender. E a gente vê um momento como esse, um homem que perdeu tudo, simplesmente no pior dia talvez da vida dele, ele ir lá e adorar, e se preocupar em adorar a Deus. A Bíblia fala que ele prostrou-se em terra e adorou. E uma geração como a nossa,
consumista, uma geração como a nossa, egoísta, competitiva, aonde se as coisas estão indo bem, a gente dá glória a Deus, a gente dá um yes, o Senhor é comigo, está tudo bem, está tudo certo, a gente solta sons de alegria, né? Voltamos aos sons, a gente expressa sons de alegria, eu tenho vencido, yes. Jó, ele não estava vivendo esse yes de alegria, ele não estava vivendo o dia de alegria. E se nós estivéssemos no lugar do Jó, talvez o que nós fizéssemos era desligar o nosso telefone, era deixar de vir para a igreja, vou ficar em casa porque eu estou mal. Amém? E a primeira coisa que pensamos, achei um sincero aqui junto comigo, porque talvez eu fizesse isso. Não, hoje eu não vou para a igreja porque eu não estou bem. Quantas pessoas hoje a gente sente falta nessa igreja por um motivo simples? Estou com uma dor, eu não estou bem, eu não estou isso, eu não estou aquilo, porque nós não estamos, então nós não estamos bem para adorar a Deus. Amém? Nós fazemos isso, mas Jó não. Jó, a Bíblia fala que ele simplesmente se lançou em terra e na mesma hora ele adorou a Deus. E nós vemos que uma das frases ficaram escritas aqui, eternizadas: não vim da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quem diria num dia de tanta tristeza, de tanta angústia, bendito seja o nome do Senhor? Quem diria que abriria sua boca para dizer isso hoje na nossa geração? A nossa geração, volto a dizer, consumista, aonde a gente só dá glória a Deus quando a gente recebe, egoísta. Ó Deus, o Senhor está em falta comigo. Que oração egoísta essa, né? Quando Deus não aparece para dar, parece aquela oração de Abacuque, né? Que diz: ainda que a figueira não floresça, todavia eu adorarei a Deus. É bem diferente. Nós costumamos gritar, nos alegrar quando tudo está indo bem. Nós costumamos dar glórias alto quando tudo está tranquilo. Agora, quando a coisa pega, quando aperta o nosso carro, se nós estivéssemos no lugar de Jó, não seria assim. Abra lá em Êxodo 14, versículo 11. Essa é a nossa realidade. De emissores de som no mundo espiritual. Jó simplesmente ele pegou ali o momento dele e no mundo espiritual ele começou a emitir sons de adoração. Deus é Deus, independente do que eu tenho, independente do que eu sou, Ele é Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso. Êxodo 14, versículo 11 diz assim: depois do povo perceber que estava sendo perseguido por Faraó, quando estavam saindo do Egito, nós conhecemos a história, eles foram até Moisés e disseram: Moisés, será que não há, ou melhor, será que não há sepulcro no Egito que nos tire, para que nos tirasse de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Esse povo estava reclamando porque simplesmente eles viram uma dificuldade. Depois de ver tanto milagre, de ver tantas coisas acontecendo na geração deles, Deus trazendo livramentos, Deus trazendo 10 pragas, todas elas já tinham aqui acontecido. Eles saíram e a Bíblia relata que se cumpriu uma profecia de 400 anos, quando Deus falou lá com Abraão: olha, o meu povo vai ficar cativo, mas vai sair, e vai sair com riquezas desse cativeiro. Eles estavam vivendo isso, estavam saindo até com riquezas do cativeiro.
Mas olha a resposta que ele trouxe para o líder que Deus colocou sobre a vida deles. Você estava errado, a gente estava certo. Olha o que está acontecendo com a nossa vida. A gente disse para você, deixa a gente quietinho lá, escravo. Quantas pessoas têm parado as suas vidas e têm vivido como esse povo, emitido esse tipo de som, um som pessimista, tem saído da sua boca, um som sem fé, um som sem visão de liderança, um som sem o próprio Deus, porque Deus não estava numa resposta dessa, amém? Quantas vezes liberamos palavras dentro dos nossos lares, como esses aqui, não fazemos como Jota, o dia está difícil, eu vou adorar a Deus, basta cada dia o seu mal, não, nós fazemos muitas vezes como esse povo aqui, só sabemos lançar palavras pessimistas na nossa boca, murmuramos, liberamos palavras aonde não há fé, criamos uma atmosfera, muitas vezes de engano. Volto a te perguntar, que tipo de som, que tipo de atmosfera você tem criado ao seu redor? Que tipo de som o mundo espiritual que está ao seu redor tem recebido do teu coração? Tantas pessoas aí emitindo sons de pecado, tantas pessoas emitindo sons, gemidos, que tem atraído demônios. Quantas vezes o inimigo ele se aproveita das nossas próprias palavras? Nós temos um inimigo que é legalista, ele já perdeu. A Bíblia fala que nós já somos mais que vencedores por Cristo Jesus, amém? Eu creio assim. Mas quantas vezes temos alimentado o nosso inimigo com as nossas armas? E ele tem muitas vezes usado disso, do nosso pessimismo, da nossa falta de fé, da nossa falta de visão. Quantas vezes olhamos e falamos, esse líder não tem visão. Moisés, você está errado. Eu não quero me colocar aqui no lugar de Moisés, mas eu quero colocar a palavra de Deus aqui como nosso guia. Quantas vezes parece que a Bíblia falhou? Eu creio que foi domingo passado, alguns domingos atrás, pregamos aqui que Deus é verdadeiro e o homem mentiroso, amém? Quantas vezes ainda dizemos que Deus não está correto em tudo que Ele diz? Foi isso que o povo disse. Deus levantou o povo, Deus levantou um líder e disse, seguiu, vai lá e tira o meu povo do Egito. Era Moisés, o libertador. Sabe o que o povo fez? Nada. O povo não acreditava, o povo não entendia, o povo simplesmente queria ver respostas ali, porque viveu um dia mal. Eles começaram a ver Faraó se levantar, sendo que Deus já tinha até dito que Faraó cairia. Eles não quiseram nem saber, começaram a murmurar, começaram a abrir e criar sons que não eram sons de adoração, que não eram sons que atraíam a Deus, eram sons que não serviam para nada. A Bíblia continua dizendo, o líder se levantou, Moisés, e disse, não temas, sujeitai-vos e vede o livramento do Senhor. Havia alguém no meio deles que tinha fé, havia alguém no meio deles que tinha a convicção, que tinha a direção, que estava conectado com o altar de Deus, que estava conectado com aquilo que Deus estava realizando naquela geração. E ele diz, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Receberam um cala-boca de Deus. Para de emitir esse som, um cala-boca profético. Fiquem quietos. Você já ouviu um fique quieto de Deus alguma vez? Eu já ouvi. Fica quieto. Que oraçãozinha é essa? Fica quieto, cala a boca, meu. Você não sabe nada. Eu tive que ficar quieto, me reduzir a minha pequenez e dizer, o Senhor é certo, o Senhor é verdadeiro, eu sou mentiroso. Quantas vezes Deus já tem liberado palavras sobre nós? Quantas vezes Deus já tem nos falado? É por aqui que vai. E
porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho, sabe o que a gente faz? Estava tão mal lá daquela desgraça que eu vivia, agora eu estou aqui no meio do caminho, não sei se eu vou, se eu não vou. Era assim que o povo estava vivendo. Quantas vezes temos vivido isso? Aí Deus tem que vir e dizer: olha, fica quietinho, aquieta-te, cria uma atmosfera de bênção, cria uma atmosfera onde os céus sejam atraídos. Nós somos chamados para isso, amém? Temos bons exemplos na Bíblia. O mau exemplo foi esse, e Deus vem e diz: fica quieto. Fala para o seu vizinho: eu vou ficar quieto. Davi, nós encontramos esse personagem na Bíblia. Se você abrir lá 1 Samuel 16, você vai ver um homem que Deus chamou, escolheu, ungiu. Segundo a palavra diz que era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que ele sabia, e eu já preguei sobre isso aqui, ele sabia que ele era uma atmosfera favorável. É o que nós temos que aprender nos nossos lares, criar uma atmosfera favorável. A Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que sabia fazer sons que atraíam os céus, amém? Nós podemos fazer sons que atraem os céus. Você fala: pô, todo mundo vai virar músico? Não. Sons que atraem os céus não é só música, não é só canções, mas são palavras também. Sabe aquelas palavras abençoadoras que às vezes a gente libera lá em casa? Ô, sua burra! Ô, seu idiota! Ô, seu sei lá o quê? Isso aí atrai a Deus? Deixa eu falar. Alguém acha que isso aí atrai a Deus? Isso aí cria alguma atmosfera de glória onde Deus fala: meu, que gostoso essa casa. Olha, uma atmosfera de respeito, uma atmosfera. Você acha que há respeito nisso? Eu creio que Davi não era só pelo que ele cantava, mas era pelo trato, pelo coração que ele tinha, porque a Bíblia fala que o coração dele era segundo o coração de Deus. Não era a voz dele, não eram os instrumentos, o som que ele liberava dos instrumentos também, mas havia um conjunto, havia um caráter, havia um posicionamento, amém? E é isso que nós temos que aprender. Se você pegar lá abra lá em 1 Samuel 16, só o versículo 18. Saul, a Bíblia fala que ele estava vivendo um tempo onde o Espírito Santo parece que tinha fugido da presença de Saul, e um outro espírito maligno começou a perturbá-lo. Ele já não vivia bem, então ele foi recomendado por alguns. Na verdade, no versículo 17 diz que o próprio Saul disse aos seus servos: busca-me um homem que saiba tocar bem e tarde. Ele queria alguém que tocasse alguma música que suavizasse talvez essa perturbação que ele passou a ter. O versículo 18 diz assim: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, belemita, que sabe tocar, e é forte, e é valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Nós percebemos que há uma descrição aqui de Davi. E eu quero me ater simplesmente no que essas pessoas pensavam sobre Davi. O que os vizinhos de Davi pensavam sobre ele? Que tipo de som ele liberava? Eu creio que quando ele saía de casa, ele não chegava para os vizinhos e falava: bom dia! Dava um agudo. Não, o cara canta bem, Saul é o cara. Eu creio que ele olhava nos olhos da pessoa e falava: bom dia, que Deus te abençoe. Ele era um abençoador, o que saía dele abençoava, o que saía dele era algo que fazia diferença na vida de quem recebia aquilo, amém? É bom a gente fazer isso com os vizinhos, não é? Amém?
Mas isso a gente tem que fazer primeiro em casa, coisa da casa. Isso a gente tem que fazer com o nosso pai. Isso a gente tem que fazer com a nossa mãe, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com nossos filhos. Tem pai não aqui, na Tailândia. Chega o filho, acorda o filho chega assim: papai, bom dia, tudo bem? Bom dia por quê? Você já quer leite? Vai falar com a tua mãe. Nem tem relacionamento com o filho. Que atmosfera é essa de som que a gente cria? É ou não é? Eu sei que é lá na Tailândia, aqui não. Eu só falo da Tailândia, né? Tailândia é um lugar abençoado, não precisa mudar. Meu Deus. Mas como a gente cria ambientes ruins, e a gente quer que Deus abençoe, que Deus venha na nossa casa, a gente cria sons, que a gente está traindo mais a coisa ruim do que a presença de Deus. Eu creio que Davi, ele vivia em família, abençoando. Ele já tinha uma boa fama, os vizinhos os conheciam, ele era reconhecido, e as pessoas viam Deus na vida dele. As pessoas veem Deus na tua vida? Ou aquele lá, Deus é com ele. Outro dia eu passei vergonha. Aliás, quem passou foi a minha esposa. Ela estava conversando com uma pessoa. Tem fulano de tal, eu conheço, não sei o que, mora lá naquele apartamento, conheço. Você conhece fulano de tal, mora acho que no mesmo andar que você. Quem? A louca? Pegou um cara que não era crente, falou assim de uma irmã: a louca? Conheço. Olha a fama que ela tinha com os vizinhos. Será que ela era como Davi? Chegava nos vizinhos: vizinho amado, abençoado. A louca. Olha a fama que ela carregava. Você acha que é o tipo de pessoa que esse mundo está querendo como referencial para conhecer a Deus? Davi era um homem que simplesmente ele tinha o coração nas mãos de Deus. Os sons que ele fazia que não eram só música. Tem gente que pensa que música é só vir aqui fazer música. Não é assim. A música você faz em casa. Aqui você traz a consequência daquilo que você trouxe na tua casa. Amém? Adorador é isso. Adorador não é pegar instrumento. Eu vou adorar a Deus. É a sua vida que é adoração. É como Jó. Adorar a Deus não é vir aqui: eu fui lá na igreja, foi uma bênção. A adoração. Adoração é a tua vida. Você vem aqui e o complemento daquilo que você é na tua casa, você expõe a Deus aqui. Deus, aqui estou eu, ao meu coração. Esse era Davi. Amém? Os sons que ele liberava atraíam a Deus. Quando Deus me deu essa palavra, ele começou a colocar no meu entendimento. Quando Davi chegava, e onde ele chegava, ele começava talvez a falar com Deus, a orar, a tratar bem as pessoas. Ele começava a atrair a sala dos céus para aquele lugar onde ele estava. Ele começava a trazer a atmosfera dos céus para o lugar onde ele estava. E quando a atmosfera dos céus vem para o lugar onde a gente está, vem todos os benefícios, que às vezes a gente não precisa nem pedir. Vem a cura, vem a direção, vem o entendimento, vem a alegria, vem paz, vem o livramento, vem os anjos do Senhor acampados sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Eu quero te dizer, meu irmão, cria uma atmosfera favorável na tua casa. Não aceite outra condição. Você vai ser tentado a isso. Cria uma atmosfera de alegria. O Espírito de Deus, onde Ele está, a liberdade, a alegria, a paz. Cria uma atmosfera de respeito, de gentileza, de fé, de adoração. As pessoas chegaram para Moisés e falaram: Moisés, estamos fritos. Você nos trouxe para nos cozinhar nesse deserto. Não vamos chegar a lugar nenhum. O que Moisés fez? Ele aceitou aquela voz? Cala-te. Vamos parar por aí. Esse som não é a atmosfera que eu quero viver. A atmosfera que eu quero viver é aquela onde Deus, a palavra de Deus vai imperar. O que Deus tem dito? Deus tem dito que nós vamos conseguir. Deus tem dito que haverá grande livramento. Deus tem dito que os egípcios, que hoje nós não os veremos nunca mais. Eles não vão prevalecer. Ele mudou a
Bíblia fala, vença o mal com o bem. Nós sabemos, como crentes, como conhecedores da palavra, né? Mas às vezes na prática é difícil, né? Pastor, você não sabe como foi difícil, né? Veio um rabo de arraia de um lado e já virou capoeira. Eu ia, misericórdia. Muitas vezes já tive essa dificuldade. Eu costumo dizer, quando eu me casei, havia os escudes em casa. Quando a gente se casou, imaturo, duas crianças, a Débora tinha 19 anos, eu tinha 23. Viu como a diferença é pouca? Ela é velhinha. Não, eu que sou novo, né? Ela tem a carinha de nova. Mas a gente já desde aquela época, a gente não teve nenhum tipo de preparo, a gente não teve ninguém que a gente pudesse chegar um homem assim, como é que é casamento? E aí na primeira semana vamos umas havaianas lá em casa. Ainda bem que eu sou ligeiro, desviei. Mas guerras, imagina se eu pegasse a havaiana e devolvesse. A gente tem que aprender a criar atmosferas. E eu desde essa época eu falei, Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito essa atmosfera que vai trazer mais demônio para minha casa, mais ira. Eu não aceito essa atmosfera que vai trazer mais sons que não vão atrair a tua presença nesse lugar. Eu quero Deus. Eu preciso de Deus na minha casa. É isso que nós temos que ter um entendimento. Às vezes um dos lados vai estar mais imaturo. Que você seja o Davi da sua casa. Senhor, venha a tua presença. Começou ali a pilhar na sua vida, vira, enche a boca d'água para não responder, mas não aceita. Amém? Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, mas adorou. Ele tinha todos os motivos para dizer para Deus, para reclamar com Deus, para cobrar de Deus, para criar uma atmosfera ali nebulosa e dizer, Deus, vem aqui e muda tudo isso. Com aquela arrogância nossa, Senhor, vem e faz, quebra tudo e faz de novo. Sabe aquelas orações que a gente faz? A gente está se achando o mais espiritual de todas. Deus, se o Senhor não vir até 3 meses, eu já fiz essa oração. Se o Senhor não vir até 3 meses, eu vou fazer do meu jeito. Jó não fez nada disso. Jó colocou a soberania de Deus em primeiro lugar. Tu és soberano, Deus. Eu saí nu da minha mãe, não vou voltar. Se eu estou perdendo tudo, se as coisas estão acontecendo, uma coisa eu sei: Tu és Senhor dos senhores, Tu és Rei dos reis, Tu reinas acima de todas as coisas. O Senhor preside na minha casa, Tu vai presidir sempre na minha casa. Tu és Deus nesse lugar, Tu és Deus na minha vida. Aleluia! Quando a gente tem problema, a primeira coisa que a gente faz é cair. Jó se levantou, ele não caiu. Depois ele se prostrou só aos pés de Deus. Nós temos que nos prostrar só aos pés de Deus. Amém? Deus te chamou para que você se levante no meio dessa geração como adorador. Foi isso que Jó fez. E ele trouxe sons de reconhecimento de que existe um Deus acima de todos os deuses. Existe um Deus poderoso. Nós somos chamados para gerar esses sons. Quando Deus começou a me dar essa palavra, Ele começou a colocar no meu coração que nós somos instrumentos. Davi, ele produziu mais de 500 instrumentos. Foi uma pessoa espetacular. Aqueles que, figurinha carimbada. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e grandeza, Ele me fez, Ele te fez como instrumentos perfeitos. Amém? Você é um instrumento. Fala para o seu vizinho, você é um instrumento para gerar sons nesta geração, na tua casa, no lugar onde você chegar. E os sons é o que vai atrair os céus. Os sons que você for gerar, como ali Jó começou a gerar sons de adoração, você vai gerar. Amém? Você está conseguindo entender? Amém? O que vai sair da tua boca é o som que Deus quer gerar de glória. Como nós cantamos aqui, venha com a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. O Shekinah é a fumaça que ali vinha sobre o lugar santo. E essa Shekinah representava a presença de Deus ali. E ali tudo ficava obscuro, porque as pessoas diante de Deus
face a face não podiam aparecer, então aquela fumaça que representava a presença de Deus já chegava naquele lugar e impedia que houvesse o face a face com Deus. Mas era o Shekinah, que às vezes a gente pede para Deus: Senhor, vem com o teu Shekinah na minha casa, venha com a tua glória na minha casa. E como Deus pode vir se não há uma atmosfera santa, uma atmosfera onde alguém está intercedendo, onde alguém está clamando, onde alguém está se preservando, onde alguém está adorando a Ele. Nós queremos a presença de Deus, mas nós não fazemos. Nós não somos usados como instrumentos de tal forma. Amém? Qual o som que tem sido gerado na tua casa? Quais são os cânticos que você tem liberado através da sua boca? Eu vou mais longe. Quais são as palavras que têm saído da tua boca? Você tem preocupado com o que sai da tua boca? O que seus vizinhos têm ouvido? O que a sua família tem ouvido? Que a sua boca é abençoada ou que a sua boca é suja? Que tipo de som você, como instrumento de Deus, tem liberado para mudar essa geração? Eu creio que Davi, ele começou sozinho lá na casa dele, nem a família dele dava muito crédito. Pô, esse menino é esforçado, olha os instrumentinhos que ele fez. Talvez nem ele imaginou que Deus levasse ao lugar que ele levou. Mas pouco tempo depois, quando a gente está com Deus, quando a gente anda com Deus, Deus nos coloca em lugares, Deus começa a mudar a atmosfera. E quando a gente se dispõe o nosso coração para adorar, para servir a Deus, a atmosfera que a gente cria em volta de nós começa a atrair a presença de Deus. E a presença de Deus atraída, ela vem e ela muda toda a nossa história. Ela muda tudo que está ao seu redor. E aí pessoa que você nunca viu vai dizer: opa, nós precisamos disso aí. Existe um rei lá que precisa disso aí que você faz sozinho na sua casa. Às vezes a gente sonha tanto, né? A gente vê esses adoradores aí, Fernandinho. Um dia eu quero ser igual o Fernandinho, eu quero cantar para a multidão. Começa a cantar sozinho, começa a criar uma atmosfera sozinho na tua casa. Foi assim que os adoradores são levantados assim. Davi foi levantado assim. Amém? Eu quero uma casa abençoada. Começa você. Ah não, quando o outro lado mudar eu vou mudar. Não, começa você. Quando meu pai mudar eu vou mudar. Não, começa você. Quando meu filho mudar eu vou mudar. Não, começa você. Cria essa atmosfera. Seja esse instrumento de Deus. Você é o instrumento dos céus na terra. Nós cantamos aqui: Senhor, vem com a tua Shekinah. Eu não sei se é na mesma canção, estou ficando velho, mas a gente falava: Senhor, céus na terra. Como os céus vai vir na terra? As palavras liberadas que nós mesmos cantamos hoje é a palavra que Deus colocou no meu coração. Nós queremos os céus na terra, nós queremos os céus na nossa casa, e eles vão começar a ser liberados. Os céus vão começar a entrar na nossa casa, pela nossa boca, quando nós fizermos uma atmosfera onde Deus vai reinar, onde Deus vai se sentir atraído pelaquela atmosfera. Ele vai vir e vai fazer ali lugar. Ele vai vir e vai ali permanecer. Não depende de Deus, depende de nós, porque Deus quer ver a tua casa mais do que abençoada. Ele te criou para ser um abençoador no meio do caos. Foi como Jó no meio do caos. É fácil quando está tudo bem, mas quando está no caos, gere vida e não morte. Tiago 1, de 17 a 18 fala: eu não tenho tempo de ler, mas eu preciso ler. Tiago 1, para a gente terminar. Os propósitos de Deus para mim e para você. Para que fomos criados? Para que você foi criado, meu querido? Minha querida? Para que Deus te colocou nesse casamento? Para que Deus te colocou nesse relacionamento? Por que Deus te deu esse pai? Por que Deus te deu esse filho? Versículo 16 diz assim, de Tiago, livro de Tiago: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criação. Você foi criado para ser uma bênção. Você foi criado para abençoar o lugar onde você está. Ah, por que eu nasci? Você nasceu para abençoar o lugar onde você está. Você só vai estar no lugar, você sonha com coisas grandes. Comece nas pequenas coisas a ser um abençoador. Comece nas pequenas coisas a gerar a atmosfera de glória. Deus vai te colocar sobre coisas grandes, amém? Tem gente que quer começar ao contrário, que começou em cima da escada. Deus nos traz primeiro nos degraus de baixo, mas Deus não errou. Fala para você mesmo, Deus não errou em me gerar. Talvez você olhe para a tua vida hoje, curva a tua fronte, quero ministrar no teu coração. Talvez você olhe para a tua vida hoje e você diga, Deus errou, ou eu errei. Mas o dom perfeito de Deus, Ele está sobre a tua vida, para que você gere atmosfera. Os sons que liberamos, ele muda a atmosfera. Quando Davi começava a tocar, os demônios corriam do lugar onde Davi estava. Sabe por quê? Porque ele trazia os céus na terra com a vida dele. Quando ele começava a fazer qualquer tipo de som, Deus era atraído, porque havia ali um caráter, porque havia ali um coração de adorador, um coração disposto. Havia ali um coração nas mãos de Deus. Eu não sei quem é você, eu não sei o tipo de som que está ao teu redor, eu não sei o tipo de som que você tem gerado, eu não sei o que tem saído da tua boca, eu não sei qual tem sido a sua motivação, mas que você seja como Davi. Tudo que você fizer que seja para adorar a Deus, mesmo quando você não abrir a boca, que o teu silêncio seja em respeito, seja em reverência a Deus. Quando alguém te falar alguma coisa no trânsito, quando alguém te xingar, que você não devolva essa ofensa, porque você nasceu para gerar vida e não morte. Quando você dentro da tua casa você for afrontado, quando dentro da tua casa você for até movido por ira, sons serem liberados na atmosfera da sua casa, você não aceitar, por amor a Deus. Eu quero a tua Shekinah, eu quero a tua presença, eu quero os céus na terra, Deus. Eu nasci para viver na tua presença, eu nasci para te adorar, eu nasci para te glorificar.